Shalom, meus irmãos, uma ótima tarde. Yahushua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, os 7 ruach de Yah, o candelabro de Yahushua, que contém os 7 ruach. Quem são os 7 ruach de Yah? Para quê? Que Yah utiliza os 7 ruach, Quando ele utiliza os 7 ruach? Ele utiliza, meus irmãos, para haver purificação. Ele utiliza, meus irmãos, para haver entendimento, para haver conhecimento, para haver fortaleza quando você está enfraquecido. Então o ruach de Yah, devido a você ter travado tantas batalhas, tantos combates, você ficou enfraquecido. Vinde a mim os cansados, disse Yah, que eu vos aliviarei. Aí você recebe o ruach da fortaleza. Para quê? Para se fortalecer. Quando falta conhecimento para você mesmo, você não consegue entender as Sagradas Escrituras. Quando falta um entendimento para você, quando falta conselho, você não sabe dar conselho para as pessoas. Então, Yah, ele manda até você, e o ruach do conselho, ele repousa no seu corpo. Assim também, como o ruach de Yah. O ruach de Yah, meus irmãos, vem repousando nos seus filhos desde o princípio. Desde sempre o ruach de Yah vem repousando nos filhos de Yah. Nós vemos isso quando lemos as Escrituras Sagradas, que é isso que nós vamos fazer agora. Nós vemos isso também no livro de Apocalipse, o livro de Ahorana, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que estão os 7 ruaches de Yah enviados em toda a terra. Então eles são enviados, meus irmãos, para nos fortalecer. Eles são enviados àqueles que são remidos, aqueles, meus irmãos, que são purificados, aqueles que conseguem chegar ao pleno conhecimento, chegar ao trono, no trono do Todo-Poderoso. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, também fala sobre os 7 ruach, fala do candelabro, fala das amêndoas, porque quem recebeu um dos 7 ruach, ele começa a dar frutos, meus irmãos, conforme Yahushua falou. E os seus frutos, alguns dão frutos até 30, outros dão fruto até 60 e outros dão fruto até 100. Por quê? Porque nasceram em boa terra. Aqueles que nasceram em boa terra conseguem dar bons frutos, porque receberam o ruach da verdade, estão na verdade, estão falando da verdade. Então, no livro de Israel fala muito bem sobre isso. Capítulo 11, versículo 1 diz assim. É uma passagem muito importante. Por que é uma passagem importante? Porque nessa passagem, meus irmãos, é demonstrado para nós que iria nascer o rebento, que iria nascer o cordeiro, que eu acabei de falar para vocês no livro de Apocalipse, o detentor dos 7 ruach. Os 7 ruach, ele repousou em Yahushua. Yahushua era rico em conhecimento, Yahushua era rico em sabedoria, Yahushua era rico em entendimento, dava conselhos, Yahushua curava, Yahushua libertava, porque repousou sobre o cordeiro os 7 ruach de Yah. Então aqui diz o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o ruach de Yah. E quem é o ruach de Yah, meus irmãos? É o próprio Yah. Ele se desprende de Yah, e repousa no corpo dos seus filhos. Nós vimos isso quando os profetas se aproximaram perto do trono, e que eles foram purificados. Aí o ruach de Yah repousou neles, dando a eles o alimento, dando eles a palavra, dando eles o entendimento, dando eles fortalecimento, meus irmãos. A gente precisa do fortalecimento, a gente precisa da palavra, do alimento, das Escrituras. E diz aqui o seguinte: repousará sobre ele o ruach de Yah e o ruach da sabedoria. Yah era cheio de sabedoria. E o ruach do entendimento, para poder entender todas as coisas. É preciso nós pedirmos entendimento, bater na porta, orar, jejuar, seguir aquilo que está escrito nas Escrituras, para que o ruach do entendimento venha até nós, dado pelo Todo-Poderoso Yah. O ruach do entendimento, o ruach do conselho, o ruach da fortaleza,
né? Nós vimos essa passagem muito importante, várias vezes o Ruach da fortaleza repousou sobre os filhos, né, de Ial. Eu vou falar para vocês de cada Ruach, dando a importância de cada um, mostrando como Ial trabalha, né, com relação aos seus filhos. O Ruach da fortaleza, o Ruach do conhecimento, o Ruach do temor de Ial, né? Quando nós temos temor ao Todo-Poderoso, nós temos amor, meus irmãos, né? Quando nós temos temor, meus irmãos, nós temos obediência, né, à sua palavra. Nós lemos a palavra, e aí o que acontece? Nós lemos, nós entendemos e nós obedecemos. Aqueles que não têm temor, eles não obedecem aquilo que está escrito. Eles lêem e fazem vista grossa, né? Não procuram obedecer, ou então faz conforme a sua vontade, conforme lhe apraz, né? E nós não somos assim, né? Continuando o texto aqui, dessa passagem muito bonita que fala dos 7 Ruach. O Ruach de Ial, o Ruach da sabedoria, o Ruach do conselho, o Ruach da fortaleza, o Ruach do conhecimento, o Ruach do temor de Ial. 7 Ruach que formam o candelabro de Yahshua, repousaram sobre Yahshua, repousaram sobre os profetas, repousaram também, né, sobre os discípulos. Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, versículo 1, dia de Pentecostes, né, quando o Ruach desceu a primeira vez, 50 dias de Pentecostes, né, e ali deu toda a autoridade aos discípulos. Eles foram alimentados conforme a ordenança do Todo-Poderoso Ial. Então, deleitar-se-á no temor do Ial, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá a iniquidade aos mansos da terra, né? Então, Ial sempre falava para nós, Yahshua sempre falava para nós, meus irmãos, que o seu povo é um povo humilde, um povo simples, o povo esquecido, o povo humilhado, o povo pisado. Então, meus irmãos, existe sim os 7 Ruach de Ial, e vem repousando sobre os seus filhos. Repousou sobre Sansão, repousou sobre Enxaial, tem a visão de Enxaial, que Enxaial viu o trono. Repousou sobre Ezequiel, também o profeta, outro profeta maior também que viu o trono, né, o profeta Enxacal, né, quando ele viu o trono também viu os querubins. Repousou sobre Oséias, repousou sobre Acha, repousou sobre Elias, né, o profeta Elial, né. Então ele repousa em todos os seus filhos, né. Para ser filho do Todo-Poderoso, você tem que receber, né, o Ruach Kadosh de Ial. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 diz assim: e disse mais Shamual, o profeta Shamual, a Jessé, acabaram os moços, e disse, ainda falta o menor, né? Quando ele foi visitar Jessé, chegou na casa de Jessé, ele chamou de um por um dos seus filhos. Jessé foi apresentando, até chegar o número 11. Aí o que aconteceu, né? O profeta foi e perguntou, acabaram todos os moços? Aí ele disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Ele estava fazendo o quê? Apacentando. Mas ele era pastor? Não, ele não era pastor. Ele apacentava, ele cuidava, né? É a função do profeta. O profeta tem que cuidar das suas ovelhas, né? Cuidar das ovelhas. Cuidar das ovelhas de Yahshua. Apacenta minhas ovelhas. Foi isso que Yahshua falou, né? O que é apacentar? Né? Levar o alimento da palavra que saiu da boca de Yahshua. E é isso que nós fazemos todos os dias. E no caso aqui, de Davi, estava apacentando as ovelhas. Já estava demonstrando que ele era um apacentador, um cuidador. Alguém que veio do céu para cuidar do povo de Israel. Então, é um apacentador de ovelhas. E disse, pois, Shamual, né, a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele chegue aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semelhança de boa presença. E disse o Ial, levanta-te e unge, porque este é o meu escolhido. Né? Levanta-te e unge. Né? Ial falou ao profeta. Então o profeta estava ungindo outro profeta. O profeta estava ungindo outro filho do Altíssimo. Né? Então para vocês terem ideia, meus irmãos, que é Ial que escolhe. Aí foi Shamual, né? Foi até, né, Davi Dude e ungiu ele, né? E deixou ele cheio do Ruach Kadosh. Continuando aqui o texto, para que vocês tenham compreensão e tenham entendimento. Então Shamual tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Ruach de Ial se apoderou de Dude. Então Shamual
se levantou e voltou a Ramá. Então, para você ter ideia, meus irmãos, e depois disso, né, o que foi o que aconteceu? Né? Dude só teve vitórias, meus irmãos. Dude não fraquejou. Dude estava constantemente falando com os céus. Ele era um salmista, né? Escreveu muitos salmos, que todos os salmos que estão nas Sagradas Escrituras foram escritos por Dude, Davi. Né? Salmos muito bonitos, a qual nós temos que meditar todos os dias. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, né? Porque eram vários irmãos que estavam com ele, e naquele momento, alguns dos seus irmãos, como aconteceu com Ialsaf também, alguns dos seus irmãos tiveram inveja. Né? Nós não podemos, meus irmãos, ter inveja dos nossos irmãos quando Ial escolhe um. O que nós temos que fazer? Dar toda a benevolência e toda a resplandecência, aplaudir. Por quê? Porque Ial acendeu o candelabro, Ial acendeu o candelabro e trouxe luz para todos nós. Nós temos que botar aquele candelabro lá na frente. Nós temos que botar, meu irmão, aquela luz lá na frente, para que todos vejam o trabalho que Ial fez em nossa casa. Ishaiah, capítulo 61, versículo 1. O ano da proclamação de Ial. O ruache de Ial, do Altíssimo no céu, está sobre mim. Então Ial já declarou aqui para vocês, nessa passagem aqui, que o ruache de Ial repousou nele. E quando ele repousou? Quando ele foi emergido. Quando ele foi emergido, a Sagrada Escritura diz para todos nós, né, que o ruache de Ial repousou, né, em Ial, assim que ele saiu das águas. Então o ruache veio e repousou, morou, ficou com Ialcha. E Ialcha declarou isso aqui nessa passagem, dizendo que o ruache de Ial estava sobre ele. Porque Ial me ungiu para pregoar, para anunciar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos. Muitas pessoas foram libertas, meus irmãos. Muitas pessoas foram curadas. Então ele demonstrou que o ruache de Ial estava sobre ele. Ele profetizou isso e realmente aconteceu. Ialcha curou, libertou, né? Ialcha fez todas as grandezas que o ruache Kadosh de Ial faz no céu e na terra. Porque tanto ele faz no céu, como ele também faz na terra. Né? Porque ele é bondoso, ele é caridoso. E naquele ele mostrou para todos nós. Ele declarou para todos nós que o ruache Kadosh havia repousado, o ruache de Ial havia repousado sobre ele. Né? E ele libertou os cativos da prisão. Muitas pessoas estavam presas, entendeu? Como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Que após 12 anos de sangramento, né? O diabo fazendo ela sangrar, tocou nas vestimentas de Ialcha e ficou curado, né? Porque ela creu. Né? Então ele veio para anunciar o ano aceitável do Ial e o dia da nossa vingança, do Altíssimo, e consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê resplendor em vez de cinza, óleo e gozo. Então, meus irmãos, Ialcha realmente era o cordeiro da salvação. Haveria de passar por todo o sofrimento e passou e venceu, meu irmão, igual a todos nós, meus irmãos, que somos pertencentes aos remanescentes de Ial, os 144 mil. 144 mil são pessoas que passaram por grande sofrimento na face da terra. O livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, diz assim: o famoso saber de Salomão. Você vê que o ruache de sabedoria, ele repousou sobre Salomão. Salomão escreveu Eclesiásticos por causa do ruache da sabedoria. Salomão escreveu cantares de Salomão por causa do ruache da sabedoria. E Salomão escreveu vários livros, né? Por quê? Porque repousou sobre ele o ruache de Ial. Então, quem nos dá, meus irmãos, tudo vem do céu, nada vem de nós. Né? A palavra, né? O poder de cura, né? O poder de libertação, toda a autoridade que for dada para nós vem do céu, é dada por todo poderoso. Mas nós temos que merecer, meus irmãos. Temos que fazer por onde, temos que bater na porta, e acho disso nós temos que bater na porta, nós temos que buscar. É isso que nós temos que fazer. Então diz assim, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. E deu Ial a Salomão a sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza,
de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão, né? Maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de todos a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens que estavam naquelas cidades. E correu o seu nome por todas as nações e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. E também falou da árvore desde o cedro que está no Líbano. Então, meus irmãos, Salomão foi um dos homens mais sábios que já existiu na face da terra. Por quê? Por causa do ruache da sabedoria. Outra passagem aqui muito importante que nos chama a atenção, é a demonstração dos 7 ruaches de áudio que estão no candelabro de áudio. Aqueles 7 ruaches, né, todos eles repousam no Filho conforme a necessidade, conforme a ordenança do Todo-Poderoso, o Altíssimo. Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono. Então o Todo-Poderoso está onde? Está lá no céu. A terra é o estado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Altíssimo? O qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas, né? Aqui, meus irmãos, era Estevão falando. Estevão estava falando, ele ficou cheio do ruache da sabedoria. O ruache da sabedoria repousou também em Estevão. E o que aconteceu? Estevão se apresentou aos fariseus, aos hipócritas, aos doutores da lei, os homens que mudam as escrituras, os homens que mudaram o nome do Todo-Poderoso, os homens que modificaram as escrituras, são hipócritas, tocaram no nome do Todo-Poderoso e do seu Filho, mexeram dogmas, criaram dogmas, a fermentar as escrituras. Aí foi o que aconteceu quando Estevão se apresentou para ele no ruache da sabedoria. Eles jogaram Estevão dentro da cisterna e mataram com pedra, porque Estevão falou que o Pai não está dentro desses templos de pedra, templo de Babilônia, esses templos de pedra, morada e sinagoga de demônio. Aí eles pegaram Estevão, jogaram dentro do buraco e mataram Estevão. Foi isso que aconteceu, conforme está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Al é vindo e nos deu entendimento. Agora eu acho do entendimento, para que a gente possa compreender, meus irmãos, profecias. É como eu falo para os irmãos. Um recebeu o ruache da fortaleza, porque estava muito fraco, enfraquecido. Outro recebeu o ruache do conhecimento, porque lhe faltava o conhecimento. O outro recebeu o ruache do entendimento, para entender as profecias e falar sobre elas, né? Sobre qual o período profético que nós estamos agora, né? Quantos selos ainda falta ser abertos. Então, meus irmãos, tudo isso aí vem do alto, é mostrado para nós através do ruache de alma, né? Quem traz a informação para nós é o ruache, meus irmãos. Nós somos pequenos demais para entendermos as grandezas do céu. Então, já está dizendo aqui, e sabemos que já o Filho de Al é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Yahshua Mashiach. Este é o verdadeiro. Ial é a vida do Altíssimo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Assim seja. Tenham cuidado, meus irmãos. É com esses vários ídolos que tem aí na face da terra. Vários ídolos que estão na boca dos irmãos de Aldim. Purifiquem-se. E a Ohana diz, arranque o mal que há dentro do seu coração. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, né? Aí, meu irmão, o que acontece, né? Quando é Ohana, ele entrou no chamaíns, o Yahshua chamou Ohana, né? Yahshua revelou, foi Yahshua que revelou para Ohana o segredo do chamaíns. Aí ele escreveu aqui, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Aquele que tiver entendimento. Entendeu, meus irmãos? Algumas pessoas dizem que esse número foi modificado. Mas o ruache do entendimento vai repousar sobre a pessoa e vai fazer ele achar o número da besta. Vai concordar
com as escrituras. Por quê? Porque está escrito. Se está escrito, foi soprado pelo Ruach. Se está escrito, meus irmãos, o Ruach do entendimento vai repousar no filho de Ial e vai mostrar para ele o número da besta, a marca da besta e o nome da besta. Nós já estamos sabendo da verdade. A verdade está em nós. É Ial, é Yalcha, meus irmãos. Estamos saindo do paganismo. Estamos saindo dessa Babilônia. Estamos abandonando, meus irmãos, esses títulos, esses nomes, palavras de Balaíns. Nós não queremos mais beber do vinho da mulher. Estamos nos afastando de nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: portanto, cingidos os vossos lombos no entendimento. Aqui eu gosto do entendimento outra vez. Sede sóbrios e esperai inteiramente no resplendor que se vos ofereceu na revelação de Yalcha. Yalcha vai revelar mesmo. Os 7 Ruach, eles vão trabalhar em toda a terra para trazer para nós o purificado alimento. Nós temos que esperar, meus irmãos. Nós não podemos estarmos tentando adivinhar, fazer agouros, como muitos irmãos estão fazendo aí. Não, meus irmãos, isso não pertence, não. Se os Ruach de Ial existem, é através deles que nós vamos saber alguma coisa. Né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Nós éramos ignorantes, nós não tínhamos conhecimento que nem nós temos hoje. Né? Pelo menos da parte dos títulos, das palavras e dos nomes de Balaim. Mas como é purificado aquele que vos chamou, sede vós também purificado em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sedes purificado, porque eu sou purificado. Entendeu? Você tem que se purificar. Aparta-se do vinho da mulher. Aparta desse título de Babilônia. O que Ial está dizendo, eu sou purificado. Seja purificado. Está escrito nas Sagradas Escrituras. E se invocais por Abba aquele que, sem acepção de pessoa, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor, andai no espírito do temor, andai no ruach do temor. Seja obediente, seja humilde, seja manso, né? Obedeça o que está escrito, entendeu? Se purifique, arranque esse mal que há dentro de nós. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 17, diz assim: por isso, querendo Ial mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Ial minta, tenhamos um firme consolação. Nós, os que fomos ao nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma a segurança e firme que penetra até o interior do véu. Portanto, meus irmãos, nós somos filhos da promessa. A promessa foi para todos nós. Ficai, porém, em Yalchalã. Não quer ficar em Yalchalã, meu irmão? Levando a mensagem. Falando das Sagradas Escrituras. As ovelhas, meus irmãos, estão falando. E as igrejas estão falando. Nós estamos levando a mensagem Kadosh, Yalcha. É o nosso Salvador. Nele digo, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós somos predestinados à salvação. Né? Ial sabia. Né? Ele fez tudo desde a fundação do mundo. Ele sabe quem é estrela, ele sabe quem é ovelha, ele sabe quem vai ser salvo, ele sabe quem, tanto o pai como o filho, sabe quem está escrito no livro da vida. Nós não sabemos, mas o Cordeiro sabe que está escrito no livro da vida. Ele pode, meus irmãos, acrescentar, ele pode também riscar, conforme diz as Escrituras. Juízes capítulo 15, versículo 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou e feriu com ela ali 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feri 1000 homens. Por que ele feriu 1000 homens? Porque o ruach da fortaleza, o ruach de Ial, repousou sobre Sansão, repousou sobre o filho de Ial, e fez ele ferir 1000 homens, e fez um montão, e foi lá para cima e disse: com uma queixada de jumento eu feri 1000 homens, consegui ferir. Na verdade, o poder era do céu. Então a Escritura diz que quando o ruach repousava sobre Sansão, dava a ele força de 300 homens no seu corpo. Filho e herdeiro da promessa, né? Veio dos céus mesmo. Se veio do céu, o ruach Kadosh vai repousar na pessoa. Em Shaial, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura
do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, né? O meu povo falta conhecimento. Muitas das pessoas estão agraciando ídolos, estão invocando ídolos, estão orando para ídolos. Purifiquem, meus irmãos. Né? O que é que acontecer se você não fizer isso? Diz aqui: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram a Yahweh e blasfemaram o purificado de Israel e voltaram para trás. Né? Nós não podemos voltar para trás. Né? Essa lama pertence ao povo. Essa lama que ficou aí, esses títulos e essas palavras de Balaim. Então, meus irmãos, tem que buscar conhecimento, buscar entendimento, né? Oséias falou sobre isso. Oséias, no seu capítulo 4, versículo 6, disse assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, faltou entendimento, faltou sabedoria, faltou fortaleza, faltou, meus irmãos, temor a Yahweh, a palavra. Entendeu? O Oséias está dizendo para lá que nós temos que buscar conhecimento, ler, pesquisar, e saber se nós não estamos sendo enganados. Satanás é astuto. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele explica isso para nós. Ele fala que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, o ruache do conhecimento. Também existe o ruache da sabedoria. Também existe o ruache da inteligência. Tudo isso, meu irmão, faz parte do candelabro de Yahshua. Se você buscar, você vai ter. Levítico capítulo 25, versículo 36 diz assim: não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Yahweh terás temor, para que teu irmão viva contigo. Né? Temor. Quando nós temos temor de alma, irmão, nós somos obedientes. Quando nós temos temor de alma, meus irmãos, nós vivemos em oração. Nós sabemos perdoar. Quando nós temos temor de alma, nós obedecemos às Sagradas Escrituras. Somos ovelhas, somos obedientes. Então nós temos que obedecer, meus irmãos. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Quem são esses? São os falsos profetas, pastores e padres. Eles não têm temor do Todo-Poderoso. Muitos deles beijam as imagens, muitos deles idolatram um homem idolatrando o outro. Nós não podemos idolatrar ninguém. Aquele que morreu no madeiro era aquele que nós devemos seguir. Quem é que nós devemos seguir? Aquele que morreu no madeiro. Quem é este? É Yahshua, né? O Salvador. Esse que nós temos que seguir, porque ele veio para nos salvar. Né? E aqueles que seguiram outro caminho, seguiram o caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, profeta que pregava por dinheiro. Estão fazendo mercado, né? Vendendo a palavra e ganhando dinheiro. E pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. Não tem temor do Todo-Poderoso. Nós temos que ter temor do Altíssimo. O maior de todos os mandamentos qual é? Amar a Yahweh. Se você está amando a Yahweh, você tem temor, você tem obediência, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de todo o teu emunar. Este é o maior de todos os mandamentos. E o segundo maior é amar o teu próximo. Portanto, meus irmãos, isso foi, meus irmãos, 7 ruaches de Yahshua. Né? Os 7 ruaches de Yahweh, né, que está sobre toda a terra, os 7 olhos, né, que estão sobre o cordeiro, o candelabro de Yahshua. Estou falando do candelabro de Yahshua, meu irmão, trazendo a informação a vocês que existe o ruache de Yahweh, que existe o ruache da sabedoria, o ruache do entendimento, o ruache do conselho, o ruache da fortaleza, o ruache do conhecimento e o ruache do temor de Yahweh. Isso foi, meus irmãos, uma pequena demonstração das Sagradas Escrituras, como opera, né, o Todo-Poderoso, trazendo a nós a necessidade, quando nós estamos precisando, dos 7 ruaches de Yahweh. Shalom, meus irmãos.